Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Irmãos, estamos estudando as festas do Senhor, né? E eu quero ser mais objetivo possível aqui. Nós já vimos que havia um ciclo de 7 festas no ano no calendário judaico. A primeira delas era a Páscoa, no dia 14 do primeiro mês. E ali era morto um cordeiro. E esse cordeiro tinha que ser sem mancha e sem defeito. É Cristo morrendo na cruz por nós. Depois vinha a festa dos pães sem fermento. A partir do dia 15, tá certo? Eles comiam pão sem fermento durante 7 dias. E esse pão sem fermento significa nós sendo uma massa de gente, o corpo de Cristo, a igreja, que não segue mais as religiões desse mundo e não se contamina com o pecado, a forma pecaminosa de viver das pessoas. Então Cristo ele morreu e deixou seus discípulos separados, enviados ao mundo para ser luz e para ser sal. Só que, irmãos, no próprio dia 15, que era no domingo, era entregue pelos israelitas um feixe com as primícias, o melhor dessa terra. Era movido diante de Deus. E por causa desse feixe, eles eram aceitos como povo de Deus. E as outras colheitas, as próximas colheitas, eram abençoadas. Cristo, no domingo, ressuscitou. E assim, nós ressuscitamos com ele. Eu e você ainda vivemos essa vida da carne. Mas um dia, quando Cristo voltar, ressuscitaremos com ele. E o Pai vai nos aceitar num corpo glorificado. Ele nos ressuscitará pelo seu Espírito Santo por causa de Jesus. Porque ele, o melhor dessa terra, se ofereceu para Deus. Então nós, as colheitas futuras, vamos ressuscitar com um corpo semelhante ao de Cristo. Essa é a esperança da nossa fé. E depois das primícias, eles contavam 50 dias e era o Pentecostes. E na festa de Pentecostes, eles tinham que trazer 2 pães com fermento. E esse foi o último vídeo de estudo que nós fizemos. Esses 2 pães com fermento são judeus e gentios. Os dois povos, os que estavam longe e os que estavam perto. Ele uniu a ambos na cruz do Calvário, separou a inimizade e criou um povo espiritual, que é a igreja do Senhor. Pentecostes, 2 pães, judeus e gentios, com fermento. Por que com fermento aqui? Porque mesmo buscando a santificação, nós ainda erramos. Nessa vida, nós ainda estamos num corpo que está sujeito a falhas, que está sujeito ao pecado. Tá certo? Embora o pecado não seja o alvo do crente, ele ainda acontece. Então, mesmo nesse corpo falho, nós recebemos o Espírito Santo de Jesus Cristo, que foi derramado sobre a igreja. Para quê? Para anunciar a morte de Cristo na cruz e que um dia ele voltará. Então, essa maravilha está simbolizada na festa das trombetas. Toque de trombeta é anunciar a morte do Senhor até que ele venha. E isso lembra a ceia do Senhor. Isso lembra que ele derramou o seu sangue, que ele entregou o seu corpo por nós. Isso lembra de uma união. Então nós recebemos o Espírito, né, que está ali simbolizado em Pentecostes. E não à toa, o primeiro derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos foi em Pentecostes. Depois, nós, quando nos convertemos e obedecemos ao Senhor, recebemos o Espírito Santo, que em nós habita, mas recebemos também dons, capacidade de anunciar o Evangelho. E os toques de trombeta, eles simbolizam nós cheios do Espírito para tocar trombeta, para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e que ele voltará. Né? E também que ele morreu na cruz, como eu tenho dito aqui. E a festa das trombetas, ela simboliza também, e principalmente, o toque de trombetas, das 7 trombetas do Apocalipse, na última semana de anos, nos últimos 7 anos, onde o anticristo vai estar governando a terra, haverá o toque de 7 trombetas, o anúncio final, junto com a pregação das 2 testemunhas em Jerusalém, é o anúncio final da volta, do retorno do Senhor Jesus Cristo para reinar nessa terra. Então, né, esse é o detalhe de acréscimo hoje, a festa das trombetas. Né? Nós recebemos o perdão, nós passamos da morte para a vida, porque um cordeiro foi morto na Páscoa, Jesus Cristo. Então nos tornamos uma massa, um grupo de gente que não vive mais para satisfazer o pecado da carne. Entendemos que somos aceitos por Deus, porque Cristo foi aceito, porque Ele ressuscitou, porque a morte não pôde contê-lo, porque Ele é santo. Então, nós nos santificamos nele, na obra dele, e recebemos o Espírito Santo, como os discípulos receberam em Pentecoste. Tá certo? Cada um tem uma unção, tem um grau de unção e de autoridade no reino diferente. Mas o Espírito que dá os dons é o mesmo. Ele dá conforme a sua vontade, conforme a vontade de Deus, para fortalecimento e crescimento do corpo.
Então, ele fala, né, ficar em Jerusalém com seus discípulos, até que do alto sejais revestidos de poder, e serei minhas testemunhas. Nós somos testemunhas do Senhor. E o Senhor vai derramando o seu Espírito, até que no último momento, nos últimos 7 anos, na última semana de anos, o Espírito seja derramado de uma forma fantástica sobre as duas testemunhas, judeus e gentios, que vão estar em Jerusalém, anunciando que o anticristo é um falso líder, aquele líder pacífico, na verdade, é um homem mentiroso e está a serviço de Satanás e a serviço também do seu próprio ventre, buscando ser como Deus. Então, né, nós recebemos o Espírito para anunciar, e esse anúncio vai até o tempo do fim, irmãos. E depois disso, vão vir as últimas duas festas. Né? O dia da expiação, quando Cristo vai sair do Santo dos Santos, quando ele vai deixar os céus para se encontrar conosco. E, por último, a festa dos tabernáculos, onde ele morará com a sua igreja. Então, essas duas festas está recheado de texto revelador a respeito do dia da expiação e dos tabernáculos nas Sagradas Escrituras. Detalhes que nós vamos entender claramente quando nós pudermos analisar ali, quando nos colocarmos diante dos textos, dos versículos que mostram os detalhes da associação da festa da expiação e da festa dos tabernáculos, repetida nas cartas, na carta aos Hebreus, em Coríntios, no Apocalipse. Amém? Então, esse é o acréscimo de hoje. Nós fomos cheios do Espírito Santo para anunciar. Então, anuncie o Evangelho. Quando nós abrimos a nossa boca para falar de Cristo, é um toque de trombeta. E a festa das trombetas, no último momento, nos últimos 7 anos, antes da volta de Jesus, ali é o anúncio final, junto com a pregação das duas testemunhas em Jerusalém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante, tá bom? E venha a divulgar cada vez mais. Que Deus abençoe a todos. Não deixe de tocar trombeta, não deixe de anunciar, porque embora a festa das trombetas seja uma figura maior do toque de trombetas final no Apocalipse, também se refere a nós, anunciando aquilo que Jesus Cristo fez. E também se referia aos apóstolos, anunciando ali no começo da história dos discípulos de Jesus, no começo da história da igreja, da eclésia, do corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos em nome de Jesus.